Ele já foi secretário de Obras de Dias Dávila, secretário de Habitação e Infraestrutura de Camaçari, já foi diretor-geral do Detran e diretor-geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, ADAB. O baiano de Esplanada e secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, é meu convidado de hoje aqui do Alba Entrevista. Secretário, muito bom poder falar com o senhor aqui mais uma vez, né? Já entrevistei o senhor como diretor-geral do Detran. E agora aqui, o senhor como secretário de Turismo, uma pasta extremamente gostosa de ser administrada, mas também muito ampla, né? Sim, olha, o prazer é todo meu, viu, Patrícia, de vir aqui estar conversando com você, uma conversa boa, inteligente e esclarecedora para os nossos telespectadores. Patrícia, o turismo é um grande gerador de renda e emprego para o nosso estado. E ainda tem um viés social muito importante, porque a área turística emprega uma mão de obra que não necessita de uma alta capacitação. Então, com promoção dos destinos, com qualificação de mão de obra, a gente consegue empregar muitos baianos. Agora, a gente sabe que foi uma área extremamente, massacrada por conta da pandemia. A gente é um estado que vive, respira turismo, né, secretário? E aí você ter que ficar trancado dentro de uma casa, os hotéis sentiram esse reflexo, as pousadas, muitas fecharam, os restaurantes, enfim. Foi um setor, assim como o de eventos, extremamente massacrado por conta da pandemia. A boa notícia é que com a vacinação em massa, a gente já está vendo alguns serviços serem bastante flexibilizados, já é possível a gente ir para um hotel mais distante, a gente mesmo seguindo as regras, Mas foi um setor que sofreu muito. O que é que o secretário de Turismo agora, que assumiu há pouco tempo essa gestão, tem em mente para fazer isso desabrochar, voltar a ser ou até mesmo ser melhor do que antes? Olhe, veja bem, a prática do combate à pandemia obrigou, que a gente recuasse nas atividades turísticas. As pessoas ficavam sem poder sair das residências, sem poder viajar, porque isso era a maneira mais ideal de se fazer o combate da pandemia. E veja bem, o combate à pandemia, de qualquer maneira, ajuda a atividade turística. Eu fiz lá, Patrícia, uma superposição dos índices do desenvolvimento da pandemia no estado com o desenvolvimento da atividade turística. E toda vez que o número de mortes, de internamentos e de Covid aumenta, a atividade turística cai. Cai o movimento nos aeroportos, cai o movimento nos hotéis, cai o consumo de energia em todos os equipamentos com características turísticas. E agora, num momento como esse, em que a pandemia está cedendo, que diminui o número de casos, de internamento e de mortes, a atividade turística retoma. A gente já nota um aumento da movimentação de aeroportos, um aumento de consumo de energia nos equipamentos de atividade turísticas, um aumento da movimentação dos pedágios na rodoviária de Salvador. Então, mostra de que o acerto do governo do estado em combater a pandemia, apesar das pessoas, o empresariado pensar de que era atrapalhando a atividade, não, muito pelo contrário. Era para poder nós termos uma retomada segura e firme aqui na Bahia. Nós lá na secretaria, nesse período, não ficamos parados. Nós ficamos planejando a retomada. E o primeiro passo que nós entendemos para a retomada é dar segurança sanitária aos que viajam. Certo. Então, nós criamos lá um protocolo específico para cada atividade turística. Por exemplo, o hotel tem um protocolo de hotel, Sim. O restaurante de restaurante, a agência de viagem, um protocolo de segurança para a agência de viagem. E com isso, nós estamos orientando todas as empresas de equipamentos com características turísticas do estado para que elas tenham esse protocolo e implementem eles. Isso por conta de quê? Nenhum de nós vai querer viajar para um destino aonde nós não nos sintamos seguros em relação à pandemia. Entendi. Esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo é um trabalho de qualificação da mão de obra.
nós estamos fazendo isso em todas as 13 zonas turísticas do estado, de uma qualificação da nossa mão de obra para que a gente possa receber melhor ainda os que nos visitam. Nosso povo tem uma característica muito importante para o turismo. Que é um povo acolhedor, o povo baiano receptivo. É um dos nossos principais pilares do turismo, né? Apesar da vocação natural da Bahia por beleza natural, a nossa cultura, a nossa história, né? Mas o povo é um pilar muito importante por essa maneira como nós somos, como você bem disse, bem receptivos, calorosos, não é? A gente logo quer interagir com as pessoas, então nós estamos qualificando essa mão de obra para que a gente possa receber melhor ainda os nossos turismos. E depois de termos a segurança sanitária, a qualificação da mão de obra, nós da Secretaria de Turismo vamos entrar com um programa muito forte de promoção do destino Bahia. A gente tem um dado aqui que o turismo caiu cerca de 18% aqui no primeiro trimestre deste ano, ainda por conta também da vacinação, né? Ainda estava começando a chegar a vacina por aqui. Qual a expectativa que o senhor secretário tem desse último semestre, né? A gente já está no mês de agosto, desse último semestre. É uma expectativa boa, ainda é preciso ter cautela, mas como é que o senhor pensa o turismo aqui na Bahia até dezembro? Olha, veja bem, nós ainda precisamos ter muita cautela, né? Infelizmente, nós não podemos fazer um planejamento seguro do retorno à plena carga, a todo vapor das atividades econômicas, não só turísticas, mas de toda a economia, pela dificuldade da chegada da vacina. O governo federal não tem uma entrega constante das vacinas, apesar de todo o esforço do governo da Bahia em fazer uma logística de distribuição muito rápida das vacinas nos 417 municípios. Aqui e acolá a gente ouve, tal município parou de vacinar por falta de vacina, tal município não consegue avançar na idade por conta da falta da vacina. Então, nós estamos otimistas, mas eu entendo de que o Ministério da Saúde precisa ser mais efetivo na distribuição das vacinas, em oferecer a vacina aos estados, para que a gente possa, enfim, vacinar toda a população e que a vida volte ao novo normal. Agora, como é que o senhor está tendo essa relação, há pouco tempo que chegou aí na Secretaria de Turismo aqui da Bahia, à frente dessa pasta, com as cidades mais turísticas do nosso estado, né? Estou tirando até Salvador da jogada, mas estou falando assim, cidades turísticas como Porto Seguro, a gente tem aí Trancoso, a gente tem aqui pertinho, Praia do Forte. Como é que está o contato, a relação do secretário estadual de turismo com essas cidades turísticas em receber esses visitantes? Até pelo simples fato de que a gente ainda vive a pandemia, né? Olha, lá no turismo nós dividimos o estado em 13 zonas turísticas. E aí eu tenho me reunido com cada zona turística dessa, vendo quais são as questões de cada uma delas, o que é que mais eles precisam nesse momento para a gente ter a retomada. Mas, no geral, a política nossa é segurança sanitária, qualificação de mão de obra para depois fazer a promoção dos destinos. Aí é uma política para todo o estado. E como nós temos 417 municípios, Patrícia, todos os prefeitos ou as lideranças regionais que procuram a secretaria, por mais que o município não esteja no roteiro turístico do estado, tem uma lagoa, tem um morro, atrativo, tem né? um atrativo que reúne as pessoas regionalmente. Não é? E isso faz também com que a gente, além de olhar para os destinos tradicionais, como o litoral norte, a Costa das Baleias, do extremo sul, Porto Seguro, a Costa do Dendê, a Chapada Diamantina, que a gente também olhe para esses municípios que não têm tanta tradição, mas que realizam um importante turismo regional. Porque eu me lembro bem que eu gosto muito de frequentar a Praia do Forte. Nesse período a gente viu uma Praia do Forte morta, né? Porque ninguém podia sair, né? Então, muitos restaurantes fechados. E hoje, com esse advento das vacinas, muito mais gente vacinada, a gente tem mais de 60%, quase 70% de baianos já imunizados, é possível, mesmo abrindo ainda em alguns horários, mesmo seguindo todos os padrões, é possível ter essa retomada mais rápida, né? Até dezembro, né?
Ou seja, dando a garantia de que os empresários eles não vão precisar mais fechar os seus restaurantes, né? É o que nós esperamos, é a nossa expectativa. Veja bem, o último decreto governamental já liberou o funcionamento de bares e restaurantes até 1h da manhã. Nós não temos mais o toque de recolher. Isso tudo por conta do avanço da vacinação. Nós já podemos fazer reuniões com até 300 pessoas. Isso também é um sinal de que nós estamos com uma segurança sanitária. Mas, de qualquer maneira, nós temos que ir caminhando passo a passo, cada problema a seu dia. A Secretaria de Saúde do Estado, através do Comitê de Intergestores Bipartite, é quem é o nosso farol no desenvolvimento da atividade turística, nem liberar ou não determinadas atividades. Outra atividade que está vindo com mais força e principalmente agora, ficou um tempão, ano passado inteiro, né? Com certeza, foi o setor de aviação, né? A gente sabe que a porta de entrada principal aqui na Bahia é através da parte aérea, da malha aérea, mas agora com novidade, né, secretário? Porque são muitas rotas que estão vindo a partir de agora aqui para a Bahia, rotas que até então não eram comuns, né, como o sudoeste do estado. Olha, o governo do estado está fazendo um grande esforço na área fiscal para atrair voos para o nosso estado, né? Nós estamos dando um incentivo no querosene da aviação, uma diminuição no ICMS do querosene de aviação para que as empresas possam voar para o nosso estado. E com isso, nós estamos conseguindo levar voos para as regiões que tradicionalmente no passado tiveram voos e que há muito tempo estavam sem ter aeronaves com esses destinos. Um exemplo é o município de Guanambi, onde nós vamos abrir uma rota nova, um voo novo de Confins para Guanambi, né? Abrindo mais ainda a Bahia para os mineiros. Agora, como é que é feita essa escolha, né, de cidades que vão receber rotas, né, aéreas, voos comerciais, grandes aeronaves, né? Existe uma escolha certa? É uma cidade que gera muita economia, transita muito ali, o business, né, negócios, ali setor forte para o turismo. Como é que é feita isso? Olha, o turismo é um dos grandes indutores da conectividade aérea, né? Mas para que o voo se viabilize, nós estamos numa economia de mercado. É preciso que as companhias aéreas tenham uma procura para aquele destino, a fim de viabilizar o número de passageiros nas aeronaves. O voo mesmo para Guanambi tem sido uma surpresa muito agradável. Nós abrimos as vendas a semana passada, a Companhia Azul abriu as vendas a semana passada e a procura está sendo muito boa. Então nem foi lançado ainda, né? O voo será agora, no fim do mês, mas já estão sendo vendidas e a procura tem sido muito boa. A expectativa da Azul é de que esse destino Confins, Guanambi, se consolide como um grande destino daqui do estado. Então é preciso também que tenha uma demanda para que a gente consiga estabelecer. Mas, quando o governo dá o estímulo da desoneração do ICMS, as companhias ficam obrigadas a fazer um determinado número de voos para o nosso estado. Ah, então são mais rotas aí justamente por conta disso. É tomar lá da cá, né? Tem que ser assim, né? Tem que ser justo, claro, né, secretário? Nós estamos estimulando, nós estamos desonerando as companhias, o Estado deixa de recolher o ICMS para poder incrementar essa cadeia tão importante da nossa economia, que é o turismo. Olha, a gente volta a conversar com o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, no próximo bloco. E ele vai falar sobre a retomada do turismo em outro segmento bastante comum e famoso, mas que ficou assim bem apertado e parado durante todo o ano passado, o de cruzeiros. É daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no Alba Entrevista. Hoje eu conversando aqui com o secretário estadual de Turismo, secretário aqui da Bahia, Maurício Bacelar. Secretário, a gente está voltando nesse bloco e no bloco anterior eu falava sobre a retomada do turismo, né? A gente bateu aquele papo falando sobre os bares, restaurantes, os hotéis e pousadas que estão voltando, a força que o senhor está trazendo como secretário agora de Turismo da Bahia para injetar mais Bahia, né, para os baianos, Bahia para os brasileiros, mas tem também um outro leque que foi a parte do mar, né, o marítimo, que ficou
fora dessa rota aí do turismo ano passado, né? Em todo, eu tenho amigos que trabalham em navios e os navios ficaram parados, atracados, e eles puderam voltar para suas casas, para os seus países. Uma que está aqui até hoje no maior navio do mundo, porque ainda não voltou a rodar. Mas a gente vai receber, tem promessa aí de receber navios já, cruzeiros rodando pela Bahia agora no próximo verão, 2022? Olha, veja bem, quando a pandemia chegou ao país o ano passado, né, no fim do verão, encontrou ainda muitos cruzeiros do nosso litoral. Muitas pessoas, como você disse, ficaram presas nos navios, Sim, sem poder desembarcar por conta do controle sanitário. E aí, nós paramos com essa atividade turística de cruzeiros marítimos, parou no mundo inteiro. Aqui na Bahia, nós já fomos procurados pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, que representa os principais armadores do mundo, que são proprietários dos navios, para que, a partir de outubro desse ano, a gente comece a ter uma retomada. Inicialmente, eles querem fazer atracações em Salvador e em Ilhéus, mas também nós já estamos em negociação para ainda nesse período de outubro a março de 2022, que a gente também possa atracar em Porto Seguro. E para o ano de 2022, nós estamos negociando com essas empresas, além de atracações em Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, atracações também em Itaparica, em Morro do São Paulo e em Maraú, lá em Barra Grande. Que esses três destinos têm despertado a curiosidade de turistas do país inteiro. E eu vi que é porque tem pier também, né? Nesses locais que tem atracadouros, fica mais fácil do navio poder parar, né? E as pessoas descerem tranquilas e retomarem no momento certo para a saída desses navios, né? Exatamente. Então, mais opções de locais, né? Mais opções. No caso de Salvador e Ilhéus, não. Nós temos portos, os navios podem atracar tranquilamente. Já no caso dessas outras cidades, nós vamos chamar um termo técnico, fundear um navio no mar, num local tranquilo, de mar parado, e aí a gente coloca os passageiros em botes e aí nos atracadouros dessas localidades a gente faz um desembarque seguro. É uma operação que é feita não só aqui na Bahia, é uma operação que é feita no mundo todo em pontos de atração turísticas que não tenham portos. Agora, falando ainda sobre rotas aéreas, né? Não só a Azul vai abrir essa nova rota aí, a gente já vem desde junho, se não me engano, né, secretário, aqui na Bahia, injetando, dando essa condição do querosene da aviação mais em conta, em contrapartida, as empresas aéreas enviam, né, mais rotas, né, permitem mais rotas entre a Bahia e outros estados, ou até mesmo aqui dentro da Bahia. Agora, tem essa rota nova aí do sudoeste baiano, de Guanambi. Tem outras rotas também que já estão acontecendo desde junho. E tem rotas que poderiam acontecer e que não aconteceram ainda, como rotas internacionais. Por quê? Olha, veja bem, a questão internacional, a verdade é que a nossa vacinação, o nosso sistema sanitário tem muito pouca credibilidade no exterior. Você veja bem, Patrícia, a maior autoridade do país, o presidente da República, não dá um bom exemplo à população. Aqui e acolá, a gente assiste ele fazendo aglomerações sem os devidos cuidados. Ainda semana passada, ele recebeu o presidente de Portugal numa audiência, onde o presidente estava com máscara, com todos os cuidados sanitários, e o presidente se apresentou sem máscaras. Nós estamos conversando aqui no estúdio sem máscaras, mantendo a mas segurança, nós estamos numa distância distância segura. Não há um perigo de contaminação entre a gente aqui, não é? E o presidente não dá esse bom exemplo. Isso reflete no exterior e faz com que as pessoas não tenham a segurança de vir para o país. Por conta disso, nós aqui na Bahia temos procurado promover o Destino Bahia. A Bahia é o destino mais desejado pelos brasileiros no pós-pandemia. Nós queremos potencializar essa vontade dos brasileiros visitarem a Bahia com segurança sanitária, qualificação da mão de obra e promoção dos destinos, que é os mais diversos destinos que a Bahia tem. Para você ter uma ideia, Patrícia, nós temos aqui mais de 52 atividades turísticas desenvolvidas no nosso estado, que é o turismo de lazer, o turismo de contemplação, o turismo de negócio, o turismo religioso, o turismo ético, o turismo gastronômico, entre tantas e tantas atividades. É um estado rico
no quesito de turismo. Então, isso facilita com que a gente atraia pessoas aqui para o nosso estado. Você veja bem, na época da pandemia surgiu um novo tipo de turismo, que é o da cidade escritório. Com a facilidade da internet, isso, com a conectividade virtual, um empresário tem a empresa no estado de São Paulo ou em qualquer outro estado do país e ele vem morar num local Bahia, aprazível, no litoral não é, norte, no litoral norte, aqui na Bahia, verdade, e administra a sua empresa à distância. E de tempos em tempos ele voa até a cidade onde está a sede da sua empresa para algum direcionamento administrativo. Sim. E isso nos ajudou bastante aqui na Bahia, como voltando à aviação, a alta conectividade aérea que nós temos. Depois da pandemia, nós conseguimos estabelecer aqui no nosso estado, hoje, ligação direta com todas as capitais do Nordeste. E temos também uma ligação direta com todas as regiões do país. Isso facilita o acesso das pessoas aqui no nosso estado de uma maneira muito mais direta. E aí, olha, um exemplo assim, muito, que eu digo assim, rápido, que a gente pode dar aqui, que é o seguinte, vamos dizer, um empresário paulista que goste de navegar. Ele aí mora em São Paulo e aí vai ter lá na Baixada Santista ou no litoral de São Paulo o seu barco. Quantas horas de viagem esse empresário gasta da capital para ir poder lá? Para Santos. Aí para Santos, por exemplo. Mas veja bem, se ele pega um avião em São Paulo, em 2 horas ele está no aeroporto de Salvador. Com mais 40 minutos, ele já está na Baía de Todos os Santos. A Bahia mais desejada pelos velejadores do mundo para navegação. E aí ele pode passar aqui a sexta-feira à tarde, a sexta-feira à noite, o sábado o dia todo, o domingo até a tarde, e aí 3, 4 horas da tarde ele pega um voo para São Paulo, 8 horas da noite ele está na residência dele. Nós temos mostrado isso a esse tipo de cliente, de que eles podem vir navegar na Bahia com muito mais facilidade do que no próprio estado de São Paulo. Mas a gente teve esse momento, né, o primeiro momento da pandemia, porque a gente vive há 1 ano e meio a pandemia da Covid-19 aqui, né, secretário, que o turismo realmente ficou muito massacrado, claro, e o período de até igrejas, né, porque a gente tem diversas igrejas espalhadas, cada uma com seu estilo, e que é uma espécie de turismo, como o senhor bem citou, né, o turismo religioso, que também as igrejas ficaram fechadas. Então, hoje, como é que está sendo pensada nessa retomada, principalmente no turismo religioso, onde muitas pessoas querem ir à igreja, querem visitar, querem agregar e congregar, né? Olha, com esse novo decreto, as igrejas já estão podendo ficar abertas, já aumentou o número de ocupantes das igrejas, já pode ocupar até 50% do espaço disponível, e isso estimula mais ainda o nosso turismo religioso. Nós temos aqui um grande patrimônio religioso na religião católica, que é a Irmã Dulce, a única santa, a Santa Irmã Dulce, né, que é a única santa brasileira, e que eu digo que é uma santa que a obra dela está às vistas. O milagre de Irmã Dulce, o grande milagre de Irmã Dulce foi transformar um galinheiro num grande hospital que atende a milhares de brasileiros. E muito bem. Então, isso nós estamos estimulando no turismo religioso, sem esquecer essa outra característica que nós temos aqui do sincretismo religioso, né? A convivência pacífica das religiões católicas com as religiões de matrizes africanas, bem como também com as religiões protestantes. Nós temos chamado a atenção dessa convivência pacífica, temos feito roteiros, não é, para percorrer terreiros de candomblé, para que as pessoas conheçam a riqueza da religião de matriz africana do candomblé, não é, para que conheçam também a gastronomia que existe nos terreiros, que é uma gastronomia rica e de qualidade.
Olha, tem muita coisa, gente. A gente acha que a Bahia é só praia, né, secretário? Mas não é. Como o secretário falou, tem praia, tem turismo religioso, tem cachoeira também. E a gente precisa mostrar um pouquinho mais disso, né, da Bahia dentro da Bahia. Como é que está a Secretaria de Turismo pensando na Chapada Diamantina, né, que é o que tem o maior encontro, não só de natureza, mas também de grandes locais turísticos como as cachoeiras? Olha, veja bem, por conta da pandemia, as pessoas têm procurado o seu lazer, né, e para a sua diversão em locais abertos. E a Chapada Diamantina é um grande convite para isso. Lá você pode fazer um turismo de aventura, um turismo de contemplação, um turismo de lazer, um turismo cultural, por conta de ser também uma região rica em cultura na questão da gastronomia, não é? Então novas frentes estão sendo descobertas na Chapada Diamantina, como a área de agricultura, onde também nós podemos fazer um turismo rural com plantações de uva, plantações de morango, plantações de tomate. Tudo isso estimula as pessoas a visitarem e nós temos procurado explorar isso. Nessa nossa garimpagem, eu vou lhe dar aqui um exemplo. No município de Boa Nova, no sudoeste do estado, existe um tipo de beija-flor que só tem lá nessa região. Então nós temos observado um grande número de visitantes se dirigindo ao município de Boa Nova para fazer um turismo de observação desses animais. A maioria deve ser geógrafos, né, ambientalistas, amantes da natureza. Amantes da natureza, os curiosos para observarem esse passarinho. E aí nós temos estimulado isso, temos observado isso e aí precisamos estruturar no entorno. Já estive com a Prefeitura de Jequié, porque é a cidade mais próxima de Boa Nova, que tem uma infraestrutura de hospedagem das pessoas, de alimentação, para a gente fortalecer mais esse turismo de observação do nosso estado. Olha, ele fez uma observação boa do turismo de observação, viu, minha gente? Lembrou de Jequié, que eu tenho um amor incrível por Jequié, tenho tios que moram lá, família. Mas Jequié, eu não sabia, secretário, Jequié tem belíssimas cachoeiras. A gente acha que cachoeira só tem na Chapada Diamantina. Mas não, aí, ó, mais uma espécie de turismo de observação. Olha, vou lhe dar aqui outro exemplo de como a Bahia é rica no turismo. O município de Vitória da Conquista. Sim. É um município conhecido pelo seu clima, que tem um clima mais peculiar, ameno, mais isso. ameno e tudo. Mas veja bem, é um grande centro de desenvolvimento regional de medicina, tem uma qualidade de vida muito boa, tem uma boa posição geográfica. Está pertinho de outro estado, né? Que é Minas. Então, mas ninguém nunca olhou para a Vitória da Conquista como um destino turístico. E aí, quando nós fomos lá nos debruçar sobre o município de Vitória da Conquista, lá nós temos um Cristo que foi elaborado pelo Mário Cravo Neto, que tem 36 metros de altura. Está Você no sabia local disso, minha gente? Vocês estratégico sabiam do disso? município. Porque eu não sabia. Está no local estratégico do município, onde você tem uma vista muito bonita, um pôr do sol também muito bonito, de toda a cidade de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista tem um encontro anual da religião espírita que reúne mais de 3.000 pessoas. Tem um encontro de motociclistas que lá vão, que também reúnem mais de 5.000 pessoas. Tem uma gastronomia riquíssima. É o maior produtor de biscoito de polvilho do Brasil. É verdade, isso é. Do Brasil, a localização geográfica, Vitória da Conquista pode funcionar como um grande portão de entrada da Chapada Diamantina. Sim. É estratégico que a gente não tenha só um acesso à Chapada Diamantina. Então, nós podemos atrair visitantes à Chapada Diamantina, dando a opção dele descer no aeroporto de Vitória da Conquista, ou descer aqui em Salvador, ou ele entra por Vitória da Conquista, sai por Salvador, ou vice-versa. Então, Vitória da Conquista, outra coisa, tem um grande polo de universidades, um grande polo cultural. Então, se nós, como nós estamos fazendo um convênio com a Prefeitura de Vitória da Conquista para estruturarmos o turismo lá, fazer um calendário de eventos em Vitória da Conquista, já tem uma opção de viagem. Vitória da Conquista vai se tornar um grande polo de atração turística do nosso estado. Não tenho dúvida nenhuma, lá já tem um festival de inverno,
feito pela iniciativa privada, né? Então, no momento que nós construirmos um calendário, que tivermos atividades o ano inteiro na cidade Vitória da Conquista, com certeza absoluta será mais uma fonte de emprego e renda para o povo daquela região. Ó, secretário, só para finalizar aqui, fazendo uma pontuação aqui em relação à sua pessoa, porque eu já te entrevistei como diretor-geral do Detran e se sai muito bem, se saiu muito bem, porque tem sempre uma resposta, né, para a gente e é isso que a gente busca aqui, né, a gente entrevistando vocês, a gente quer um retorno, né? Muito bem, porque eu acompanhei sua trajetória na DAB, viu que eu fico lá de olho nas coisas, muito bacana. E agora estou muito feliz em vê-lo aqui na gestão de uma pasta que é muito vista, muito, né, olhada assim pelas pessoas, querendo todo mundo. Não, eu quero essa secretaria, quero essa pasta, porque é desejado, né? A gente está vendendo a Bahia. Né? Então, senhor, parabéns por todo esse bate-papo que a gente teve, que o senhor conseguiu vender muito bem, vendeu, viu? O nosso estado, viu? Vitória da Conquista, então, já tem o próximo prefeito aqui, ó. Não. Olha, Patrícia, veja bem, fica muito fácil a conversa com você. Você sabe conduzir a entrevista, faz perguntas muito inteligentes. Então, além do mais, tem a sua generosidade. E para mim é um prazer estar aqui na casa do povo baiano, né? O poder legislativo é o poder mais democrático. É aqui que toda a sociedade baiana está representada. Então, para nós do turismo, é muito bom estar na Assembleia Legislativa da Bahia. Oh, obrigada, viu, secretário? Foi uma honra entrevistá-lo aqui, agora vendo como secretário estadual de turismo. E lembrando, né? Tem ainda 1 ano e meio, né, secretário, de gestão aí, né? Tem que jogar duro, viu? Tem que jogar duro, fazer nossa Bahia realmente ser olhada para aqui, para dentro, né? A gente vende muito a Bahia para fora, mas trabalhar mais essa Bahia para nós baianos mesmo aí, como o senhor falou, de Vitória da Conquista. Obrigada. Opa, estou à disposição. Obrigado a você pela oportunidade. Muito bem. A gente fica por aqui, minha gente, e vocês ficam com a programação da TV Alba.